Vamos então ao primeiro tema de hoje. Inflação, juros. Como a guerra Israel-Hamas pode afetar a economia brasileira? Há 50 anos, durante a guerra do Yom Kippur, os confrontos entre árabes e israelenses estiveram por trás de um choque no mercado da commodity que abalou a economia global por anos. Desta vez, depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, a expectativa entre analistas é de que não haja um cenário tão extremo, e uma das diferenças é justamente o avanço de novos exportadores no mercado, incluindo o Brasil. Ainda assim, analistas avaliam que a continuidade ou mesmo a escalada do conflito podem ter efeitos no bolso dos consumidores. Os maiores temores são de que a guerra evolua e envolva novos atores da região, especialmente o Irã. Até o momento, os conflitos envolvem sobretudo os militares de Israel e o grupo terrorista palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. Mas, mesmo um cenário de continuidade no conflito, sem uma escalada, pode ter impacto no preço do petróleo e, por consequência, nos preços dos combustíveis e na inflação em todo o mundo. Nos últimos dias, uma série de autoridades israelenses alertou para uma guerra longa em Gaza que pode se estender pelos próximos meses. O professor de macroeconomia Ricardo Hamoud, do IBMEC São Paulo, diz que a possível elevação do preço do petróleo no mercado internacional pode elevar a inflação no Brasil. A commodity é um dos produtos de maior impacto inflacionário, já que a cadeia produtiva tem o combustível como matéria-prima para transporte e, em alguns casos, também para a produção. Matéria do portal UOL. A gente, claro, e de forma imediata pensa em quantas vidas, né? Pensa que tem que parar porque não tem que morrer inocentes, enfim. Mas no nosso dia a dia, essa parte, claro, de tristeza e pesar pelas mortes não é o que afeta nosso dia a dia, diretamente, né? E a gente acaba esquecendo que uma guerra do outro lado pode diretamente mudar, né, muita coisa na nossa rotina. E aí, Danilo? É uma situação bem complicada, que apesar de que você tinha mencionado que é uma guerra muito distante, a gente tem que mencionar que 1/3 do petróleo mundial é produzido no Oriente Médio. E 1/3 desse petróleo passa por um estreito chamado Estreito de Hormuz. O que é um estreito? Imagina que você tem uma rodovia muito longa, com 5 faixas, fluidez. Do nada, essa rodovia emboca numa ruazinha pequena, que só passa um carro por vez, depois volta a ser 5 faixas. Aquele estreito, essa é a ideia do estreito, é uma região estreita, como o próprio nome diz, terra de um lado, terra do outro, e um pequeno mar entre ele. E o Irã é um dos grandes controladores desse estreito. Em 72, aí está dizendo 50 anos, foi a guerra de Yom Kippur. Em 72, o Irã se viu ameaçado, fechou esse estreito. E aí, de nada adianta você ter uma produção gigantesca se você não tem como distribuir esse petróleo. E a gente sabe que a economia não falha, lei de oferta e demanda. Se você tem 1/3 do petróleo mundial empacotado, parado em um lugar, vai faltar petróleo, então o preço do petróleo sobe. O preço do petróleo subindo, nós temos tudo em cascata subindo também. Outra coisa, muita gente vai falar, mas o Brasil é um produtor autossuficiente de petróleo. Tem que lembrar o seguinte, o petróleo brasileiro, ele é difícil de refinar. Então, o que acontece? As refinarias brasileiras, elas não estão preparadas para dar conta de 100% desse petróleo que nós produzimos. Então, o Brasil exporta esse petróleo cru e importa depois o petróleo refinado. Consequentemente, por mais que seja um petróleo brasileiro, a gente está falando, a gente manda para fora, então compra em dólar. Então, se o preço do petróleo subir lá no exterior, quando nós comprarmos o petróleo refinado, nós vamos pagar em dólar, portanto, o preço internacional. Se o petróleo subir no exterior, nós vamos pagar um petróleo mais caro. Agora, a Petrobras relativizou o preço de importação, a política de importação. Então, não necessariamente ela vincula o preço do petróleo internacional com o preço brasileiro. Porém, alguém vai ter que pagar essa conta. Sai de algum lugar, né? A Petrobras vai ter que arcar com esse prejuízo. Em certa medida, ela tem alguns fundos para justamente lidar, um colchão justamente para lidar com esse tipo de situação. Mas se essa guerra perdurar por muito tempo e eventualmente acontecer uma situação catastrófica como o fechamento do Estreito de Hormuz, pode ser que esse fundo não seja suficiente. E aí alguém vai ter que arcar com isso, ou a Petrobras vai ter que, sim, reajustar o preço do petróleo. E seja de um lado, seja de outro, o consumidor final é que vai ter que pagar. Leia-se, nós.